E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Literário aqui no canal do Monteiro. Hoje estou recebendo a Alexandra Alves, professora de literatura, português, redação, que vem conversar conosco sobre Antes de Nascer no Mundo, obra de Mia Couto, leitura obrigatória para a prova da UERJ. E vem com a gente, junto com o Café Maforte, que é o nosso apoiador. E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui com a presença de Alexandra Alves, professora de literatura, redação, português e que vem conversar conosco sobre o livro de Mia Couto, Antes de Nascer no Mundo, livro obrigatório para o exame específico da UERJ. Se você vai fazer prova específica, fique atento a esse papo, a essa entrevista. E, Alexandra, para início de conversa, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer. É um prazer recebê-la, você está estreando aqui. Antes de Nascer do Mundo, Mia Couto, para muita gente, assim, ainda encontra o aluno com a surpresa. Eu achava que era uma mulher, mas é um homem. Sim. Aí já começa por aí a surpresa de muita gente. Antes de Nascer do Mundo é um livro muito interessante. Assim, falando por alto, a gente está fazendo várias aulas aqui no canal, mas qual a relevância desse livro para a UERJ? Então, eu acredito que a UERJ selecionou esse livro em função do pedido, né, da literatura africana, porque nós temos aí uma grade na BNCC de literatura africana, então Mia Couto é uma figura marcante dentro da literatura africana, o mais importante, talvez o mais importante escritor, assim como o Pepe Tela também, mas o Mia Couto ele tem uma visibilidade maior e aí ele tem assim um reconhecimento mesmo mundial em relação à escrita dele. A escrita dele é uma prosa aproximada da poesia, então tem uma sensibilidade, tem um lirismo muito forte. E a UERJ, ela seleciona livros muito fidedignos ao vestibular dela, né? Então você tem aí um vestibular que seleciona textos muito ricos, todos os livros selecionados pela UERJ foram muito bons, e eles dialogam entre si de certa forma, né? Então eu acho que a escolha foi muito feliz, e a UERJ aí, com a sua vertente da morfologia, sua vertente da sintaxe, tudo sendo trabalhado aqui dentro dessa linguagem, dessa criação linguística que o Mia Couto tem como característica mesmo. O livro Antes de Nascer do Mundo em si, o que o aluno que está ainda lendo o livro, há alunos que nem começaram a ler o livro, né, galera? E aí, que está procurando resumo na internet, né? O que acontece? O que o aluno deve observar nessa história? Então, ele tem que observar principalmente a questão da metalinguagem que o Mia Couto vai criando ao longo de cada livro. Então, ele intitula cada livro de uma forma e o Mia Couto ele assume a figura do Moanito. Então, o Moanito é o narrador em primeira pessoa, então discurso em primeira pessoa, narrador personagem. Só que ele vai fazendo uma construção das mazelas e dos arquétipos da África e de Moçambique sob os olhos de uma criança. Então você tem aí um lirismo, você tem uma sensibilidade, você tem muitas figuras de linguagem. Uma inocência. Ele é muito pueril. Então realmente parece uma poesia. Quando ele vai narrando cada livro, você tem lá a apresentação da obra, você tem a visita e, por último, o livro que se intitula livro. Então, existe uma metalinguagem aí muito forte, é o livro dentro de cada livro. Então, a gente já tem aí essa função da linguagem que a UERJ gosta bastante de abordar. E assim, dentro dessa questão que você está falando da metalinguagem, e que é muito importante que o aluno ele observe isso, que outros traços você considera fundamentais, outros traços que são fundamentais que o aluno deve observar? Porque, por exemplo, a parte 1 do livro, que é o livro 1, né, ele tem essa questão das personagens. Bem, provavelmente a UERJ deve escolher capítulos ou trechos de algum desses capítulos, por exemplo, para começar a prova. O que a gente percebe nesse mundo que é o Jesus além? O que esse Jesus além se contrapõe com o outro mundo? Então, existe o lado de lá, que é a realidade, e existe a realidade inventada pelo Silvestre Vitalício, o pai dos meninos, e ele vai fazendo essa construção metafórica. Então, tudo que pertence ao lado de lá, que seria o lado real, a vida real, ele vai dizer que morreu. Então, o novo mundo está nascendo aqui e agora. E aí, dentro dessa bolha, ele vai construindo toda a narrativa, né?
o estímulo da narrativa. Então, ele constrói nomes novos, em nome de batismo. Ele até coloca, né, um nome muito genérico para Moanito. Moanito seria, a gente vê Moana, Moanito. Então, seria a abreviação de menininho na língua africana, né? Então, é uma generalização do nome para que ele se personifique em cada criança africana e moçambicana que perdeu a memória, seja por causa da guerra, seja por causa de uma colonização sangrenta. Então, o norte do primeiro capítulo da apresentação é esse. E você tem aí muitas figuras de linguagem, a gente tem muitas metáforas, a gente tem personificação, a Jezibela, que é a própria personificação. Então, você tem até um diálogo aí com a baleia, porque é a única figura não humana, mas que apresenta a alma, e é a única figura feminina dentro do primeiro capítulo. No mundo em que, na parte 1, que ele diz que não há mulheres, no mundo não há mulheres, e no mundo em que praticamente as mulheres são putas, e aí é uma misoginia muito forte. É uma afirmação, quer ele dizer, diz isso, né? As mulheres e são você putas. tem essa passagem que eu acho fundamental, que o que faz é tentar entender o porquê desse ódio dele para as mulheres. E a presença, a ausência de Dordalma, que é a esposa, é a mãe que morreu, a esposa que está morta, e que ele fala para todos esquecerem, você percebe que ali há alguma coisa por trás disso que faz com que esse isolamento não seja só um isolamento por causa da morte da esposa ou por conta do mundo que se acabou. Como ele diz, né? Jesus além, porque seria um lugar onde Jesus iria se desculpar. Descrucificar e desculpar de todos os males feitos por ele. Aí você já vê que o cara não tem assim, a razão passa um pouquinho longe. E até um comentário que eu acho muito interessante, que eu comecei a ler esse livro, eu falei assim, cara, sabe o que isso me lembra? O filme A Vila. Sim. Do Chalamet. Porque na Vila, o que o cara fez? Os caras, todos os líderes da Vila passaram por algum episódio de violência no mundo real. E quando eles compraram um parque e se isolaram e fazem ali uma coisa que lembra uma vida do passado, uma vida ideal, tem muita ponte ali. E é um desejo, aí aquele desejo de passar, né? De fugir da realidade. Exatamente. E buscar um lugar ali, vamos que dizer seja ideal para cada um. A construção do que é ideal para cada um. E que é o ideal de um não vai ser o ideal do outro. Daí que vem os conflitos. E a questão da Marta? Então, antes de falar da Marta, eu queria falar um pouquinho sobre a Dordalma. Esse nome já é muito significativo, porque cada personagem nessa narrativa carrega uma dor. Então, o que une essa galera é a dor de cada um. Sim. Então, você tem o Moanito, que tem a dor de não saber o seu passado. De não conhecer a mãe, não se lembrar da mãe. Não se lembrar da própria mãe. Você tem o Nutunzi, não sei se é assim que pronuncia, desculpem, gente, que tem a dor de ter vivido um mundo e agora ser obrigado a viver em outro. Ser obrigado a viver em outro. Você tem a dor do Zacarias, que sofre porque ele era um militar frustrado e teve que abandonar a vida. E no final a gente tem aí uma reviravolta na narrativa, porque a gente vê o real papel de encontro naquele lugar, naquele lugarejo. Por que o Zacarias também está ali? Então ele também é unido por alguma dor, alguma culpa ou traição. Então sempre tem essas mazelas que cada um carrega. A gente tem o tio aproximado também, que era o único contato com o mundo exterior. Isso. E ele trazia as mercadorias para as crianças, ele trazia a alimentação, para que eles pudessem ter algum contato com o lado de lá também. Então eles não produziam a comida, por exemplo, eles precisavam trazer isso de outro lugar. Então tem essa questão, e a Dordalma, ela permeia toda a obra. Apesar de ela já ser uma defunta, né, ela já tinha morrido, a lembrança dela é muito presente em cada momento da obra. Nas ações, das motivações ou as consequências de ações que estão sempre relacionadas a ela. E tudo relacionado à dor da alma, porque cada um carrega a sua dor na alma. Então a gente já começa aí com um processo de formação bem interessante. Então seria dor da alma, essa aglutinação aí. Então acho que o Laird pode pegar um pouquinho desse gancho. A gente já tem Jesus além, que é esse lugarejo aí criado, né? E aí vem, depois que ele faz a apresentação de todas as personagens, ele vem com a visita da Marta.
Que é a quebra do equilíbrio. Que vem a quebra do equilíbrio, daquela farsa. Ou do pseudo-equilíbrio. Ou do pseudo-equilíbrio. Então, ela vem mostrar, de repente, uma verdade para quem nunca tinha tido contato. Tanto que é o primeiro contato do Juanito com uma mulher. Ele diz, né? A primeira vez que eu vi uma mulher, eu tinha 11 anos e vinha as lágrimas. Então, ele não sabia o que era uma mulher. E aí ela vem desconstruir. Essa visita veio abalar. Tanto que o vitalício, autoritário e misógino e tudo mais, tenta expulsar a Marta. Isso. Porque, na verdade, ela oferece o risco do conhecimento, de trazer o conhecimento para esses meninos. Né? E do primeiro livro para o segundo livro, a gente vai mudar o foco narrativo, que também é uma vertente bem interessante da UERJ. Então, no primeiro livro, a gente tem um narrador único, afinador de silêncios, que é o Juanito. Essa definição é uma coisa bem interessante, né? O afinador de silêncios. Afinador de silêncios. Quer dizer, por que o afinador de silêncios? Porque em cada silêncio encontramos a nós mesmos e a Deus. Então fica bem clara essa metáfora, assim, né? Que é no silêncio que a gente encontra Deus, não é nos muros de uma igreja, né? Não são nas suas atitudes, é no seu silêncio que você conversa com Deus. Então fica bem aparente essa questão do silêncio. E a Marta vem abalar isso tudo. O foco narrativo agora, o livro é dela. Então o segundo livro é a Marta que domina. Né? É a dor dela, né? É a dor dela que aparece. Então ela tem a dor da traição, do abandono, né? De um homem abandonar uma mulher na África, em que a mulher é submissa economicamente, em que a mulher sofria violência. Então ela vem para abalar essa estrutura toda, inclusive no foco narrativo. Então você tem as falas dos personagens, mas ela é a presença da segunda parte do livro, e aí a catarse mesmo, para que tudo se desfeche no porque no momento que você interrompe o equilíbrio e as personagens se rebelam com essa quebra, aí o terceiro livro é aquilo que seria justamente o quê? Por isso que é o regresso, o regresso e a revelação. E o regresso, quer dizer, os garotos que cresceram principalmente o Juanito, né? A saída do espaço. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Que o Nitunze, ele sai e ele, quando volta para a cidade, ele volta para a boemia, para a bebida, todos aqueles valores que a gente fala, né, que a cidade corrompe o homem. E aí o homem é bom, a sociedade o corrompe. Tem muitos conceitos, né? E ele vai chegar e ele vai ter uma revelação que vai ser a revelação que vai provocar uma nova revelação. Pode falar? Pode dar spoiler? Não, vou deixar aí, ó. Que eu acho muito interessante isso. E como que o Juanito, ele retoma, né, a narrativa, e aí você vai pegar o crescimento de Juanito, né, que vai ter acesso à escola, aí você vai ter a questão do professor politizado, que ele vai se identificar e que vai acabar desaparecendo. Aí, quando o professor desaparece, ele se desliga da escola, ele se afasta da escola. A própria personagem que... Agora esqueci que escapou o nome dela, que é... Lucy. Que é a do Te Aproximado, a questão da mulher, a luta pelos direitos civis, também, a questão dentro de uma sociedade, a questão da busca pela identidade, pelo respeito. Eu acho que o livro tem vários pontos para discussão e que tem várias discussões dentro da nossa sociedade moderna. Eu acho que mais simbólico de tudo é o fato do personagem Silvestre Patrício proibir a leitura e a escrita. Esse é o ponto mais significativo da obra, porque a partir do momento que você proíbe o conhecimento, você proíbe tudo. Então, na cidade de Jerusalém, aquele microcosmo, era proibido ler, escrever, cantar, manifestar a arte. Então, isso é o que faz você ser humano e se descobrir. Então, o Juanito, ele está em busca dele mesmo, ele está tentando entrar em si para fazer essa autodescoberta e aí sim se considerar como uma pessoa, se considerar nesse território, né? Inclusive é uma característica muito marcante do Mia Couto, trabalhar a terra, o território, essa questão da identidade. A mesmo. Terra é a identidade. A sua terra, a sua língua é a sua identidade, o seu conhecimento, a sua escrita. Teve uma vez que eu assisti a uma entrevista do Mia Couto e ele disse: não me espanta o fato dos meninos não lerem. Me espanta o fato dos meninos não escreverem. Porque eles não se eternizam. Sim, a ideia da permanência. A ideia da permanência, isso é muito arraigado na obra dele.
E é interessante como que o Monito, ele se descobriu quando ele passou a escrever. Então ele foi, entre aspas, alfabetizado pelo Nitunzi, o irmão, nas cartas de baralho. Então você vê a ausência... né? Eu vou aprender a escrever numa carta de baralho. Uma carta de baralho. E depois eu vou pegar o dinheiro e você vai dar o dinheiro e você vai escrever no dinheiro. Os significados que ficam aí, Sim. por isso é muito interessante como ele trabalha isso. O que né? tem mais valor? Uma nota de dinheiro de R$100? Ou a palavra que você escreve nela. Que você aprendeu a ler. O preço, o valor, né? O valor, né? E aí tem uma questão também de como que o Silvestre Patrício, ele, para poder justificar a ignorância, a violência, a religião, né? A religião. A religião limita e a fé liberta. E aí ele tem e como que a religião, ele usa a religião não como forma de libertação e de beleza das pessoas. Ele usa a religião para justamente fazer o quê? Para poder oprimir, calar e perpetuar a dor. Isso. Porque perpetuando a dor, ele teria o controle. A partir do momento que as crianças tivessem conhecimento do mundo e tivessem acesso à arte, à cultura, à leitura e à escrita, eles não fariam mais parte daquele mundo criado pelo vitalício. Então toda aquela culpa, tudo que unia aquele povo ali, aquelas 5 pessoas, né, aquele microcosmo, era permeado por essa culpa, por essa traição, por essa ausência de tudo, tanto de liberdade quanto de todas as outras coisas que fazem você ser um ser humano efetivamente. Correto. Então é muito interessante como que ele vai conduzindo isso de uma forma tão leve, o Miyakoto, né? Ele vai trazendo uma linguagem que é acessível e vai fazendo com que você entre na obra e depois você acaba se escandalizando porque você vê que o papel da mulher é outro dentro da narrativa. Sim. Ele não coloca mulheres na narrativa intencionalmente, eu acho. Mas forma até de você chegar a entender que a ausência, quer dizer, o cara culpa, você vai culpar alguém por algo, mas a ausência dela, de alguma forma, coloca em destaque o quê? A falta, que não é aquela pessoa que é o responsável. Você transfere para o outro. Tem até uma música do Duca Lendecker que ele fala, né? Culpar alguém que se foi é uma forma de se aliviar. Sim. Você está culpando alguém porque aí eu não me culpo, eu não me responsabilizo com isso, eu me sinto assim, livre para poder continuar acreditando naquilo que não é verdadeiro. Né? Exatamente. E o Miyakoto, ele faz o seguinte, ele pega todas as epígrafes dos capítulos e coloca escritoras femininas que dialogam. Então, a ausência dessas pessoas, dessas vozes femininas dentro da narrativa é compensada, entre aspas, pelas epígrafes que ele coloca no início. E tem uma música que eu acho que é bem interessante, eu não sei cantar, mas é do Renato Russo, Há Tempos. Dissestes que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Então eu acho que falta voz em cada um deles. E aí o Monito, ele vem para tentar fazer um resgate dessa voz. Seja a voz de uma criança, seja a voz da arte, a voz de uma mulher, que às vezes não tem voz dentro da sociedade. Então ele vai colocando essas vozes. E por último, ele diz, né, no último capítulo, essa vai ser a única vez que você vai ouvir a minha voz, o vitalício, né, quando ele se despede da vida. Ficou um tempo em reclusão, não falou durante um bom tempo. E aí, a última vez que ele falou, essa é a última vez que você vai ouvir minha voz. Ou seja, a minha presença no mundo se extingue aqui. E aí, essa questão da escrita do Miyakoto. A partir de que momento você vai se fazer ter voz? A partir do momento que você se eterniza na escrita? Então, é bem interessante esse gancho que ele faz entre o que ele escreve e que é escrito. E ele diz que escreve para se libertar dos próprios fantasmas. Então, a gente vê muito do Miyakoto nessa obra aqui. De tudo que ele pensa, da questão linguística, dos processos de formação de palavras. Então, ele acha muito rica essa questão da miscigenação, ele coloca isso também dentro da obra. É bem cada interessante. pele é uma farda, né? Como é? Vou até ler, gente, porque é tão bonito. É muito lindo. Ninguém é de uma raça. As raças são fardas que vestimos. Bonito isso, né? É assim
é uma definição... Isso daí isso já seria uma boa questão para a prova. Uma boa questão para a prova. Alexandre, nosso tempo acabou. Ah, que pena! Eu te falei que o problema não é... Quem vê o Café Literário tem uma sensação do tipo... O que eu vou falar? Eu digo assim, cara, você fica tranquilo, porque você vai começar o bate-papo, quando você vê, pô, já acabou. O professor gosta de falar. Ficaria 5 horas aqui falando sobre o livro. O professor gosta de falar. Então, assim... Nós somos desinibidos. Estamos aqui desinibidos. Então, pessoal, é uma pena, o nosso Café Literário está batendo aqui, mas é só para deixar o desejo, aquela vontade de ler o livro. O livro é maravilhoso, o livro é fantástico e eu acho que se você não conhecia a literatura africana, não conhecer a obra de Mia Couto, eis uma oportunidade para você se apaixonar pelo livro, se apaixonar pelo autor e, claro, passar a partir daí até diminuir e entender que a África não é um país, a África é um continente e que tem um povo que é sofrido, mas que nem por isso perde a sua alegria e sua essência. Então, fica o convite. Alexandra, obrigado. Obrigadíssimo. E até o próximo Café Literário, que tem o apoio do Café Baforte, lá de Tiradentes. Se você estiver em Tiradentes, toma um cafezinho numa Forte. Até lá e até a próxima.